Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz caminhos de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz caminhos de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Boa tarde, meus amados irmãos. Eu estou gravando esse vídeo agora à tarde, umas 4 horas da tarde, portanto, talvez você esteja vendo de manhã ou à noite, não sei. Mas que Deus seja contigo. Eu quero começar esse momento lendo a bênção apostólica para os queridos irmãos, lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nesse momento, desejo compartilhar com os queridos um pouco da palavra de Deus, especialmente que se encontra ali em Provérbios, no capítulo 3, nós já passamos pelo 1 e pelo 2,
E quero orar por isso, para que a palavra de Deus ela frutifique nos nossos corações. Oremos ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de poder ler a Tua palavra, de nela meditar, ó Deus, e tê-la como nossa bússola, nosso direcionamento, e que através dela nós podemos tomar nossas decisões. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes na Tua palavra. Ela é a sabedoria do Senhor e que ela fale ao nosso coração. Remove, Pai, em nome de Jesus e por misericórdia, os impedimentos que muitas vezes cercam as nossas mentes e tentam preencher os nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor. Trabalhe, Deus, através dela e pelo poder do Espírito em nossas vidas neste momento. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus oramos. Amém. Provérbios 3, os versos 1 e 2, será a nossa meditação nessa tarde. E ali diz assim, eu estou lendo na versão da Bíblia Genebra. Bíblia de Genebra. É bem diferente os versículos, mas ela tem uma boa teologia, tá? Eu gosto bastante, embora os outros também o sejam. Diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. O verso 2: Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Eu vou ficar somente nesses 2 versos. Há muita coisa para a gente poder meditar e discorrer aqui, muito ensino para a nossa vida. Nós temos percebido Provérbios como um livro, de certa forma, prático, e ele é um tanto diferente dos demais livros da própria palavra de Deus. Você vai perceber isso, a forma como ele conduz, como ele trata os assuntos. Ele é diferente dos demais livros das Escrituras Sagradas. E, contudo, traz profundos ensinos e conselhos para o nosso bom procedimento moral. Né? Aqueles que leem Provérbios vão perceber esse chamamento, né, a um viver moral de acordo com a palavra de Deus. Provérbios ele vai nos ensinar a responder a Deus com um viver prático, que o agrade. É isso que Provérbios nos chama a atenção, por ser de acordo, né, com os seus mandamentos, o nosso viver. Então isso agrada a Deus. Por isso é que percebemos fortemente um convite do livro à sabedoria. Há um convite constante, né? A toda hora uma advertência a atentarmos para a sabedoria, ao conhecimento, até o discernimento. Provérbios nos chama atenção para essas coisas. Isso tudo dentro de uma perspectiva de Deus para nós. Não são palavras, não são provérbios humanos, são provérbios de Deus para a nossa vida. Não existe sabedoria maior ou conhecimento mais profundo que não venha dos princípios de Deus para o homem. Qualquer outra fonte de ensino, de conhecimento, elas podem ser úteis, podem ser boas, mas em Deus há a verdadeira sabedoria que precisa ser obedecida, que é verdade. Deus é sábio. A sua sabedoria ela está revelada nas coisas criadas por Ele mesmo, na sua palavra, que é perfeita e que é inquestionável, bem como também a sua sabedoria se revela em Cristo, a quem Paulo define como o poder de Deus e sabedoria de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 24. Provérbios vai usar muito sentido de um pai estar aconselhando seu filho. Essa sabedoria provém de Deus, uma sabedoria que não contém erros, uma sabedoria que não deixa dúvidas, uma sabedoria que leva a verdade ao coração daqueles que a buscam. Portanto, se você deseja aprender princípios para um viver prático no reino de Deus como cristão, Provérbios lhe será muito enriquecedor. É uma excelente leitura. Aqui nesse capítulo 3, os versos 1 até o 12, nós não lemos, mas apenas
para chamar a nossa atenção, a gente vai perceber diversas ordens recomendadas aos filhos pelo Senhor. E atrelados aos bons resultados no viver, encontra-se também as promessas de bênçãos de Deus. Se há recomendações, se há observações, se há advertências, há também as bênçãos de Deus enquanto essas advertências são obedecidas, são percebidas. Eu dividi esses versos, do 1 ao 12 em vários grupos menores, blocos menores, por isso justamente estar acompanhado de uma recomendação de Deus, um princípio e um resultado na vida pessoal como bênção de Deus. Então, cada 2, 3 versículos nos trazem esses ensinos. Agora eu quero chamar a sua atenção para o fato de que os princípios de Deus não nos são oferecidos como um negócio, se nós os queremos ou não, se nós os desejamos ou não para nós. Na verdade, são princípios de sabedoria e, sendo assim, eles constituem-se o único meio de sermos verdadeiramente felizes. Não é uma negociação de princípios. Olha, você quer ser um pouco melhor? Faça isso. Olha, você quer se dar bem em alguma área? Faça dessa forma. Não é somente isso. O que está em Provérbios, o que está na palavra de Deus de uma forma geral, deve ser buscado e obedecido, e é o único meio do homem ser verdadeiramente bem-sucedido, feliz, bem-aventurado. Os princípios de Deus para a nossa vida devem levar-nos à sábia decisão, sempre deixar o mal e o pecado para trilharmos os conselhos de sabedoria do Senhor, o Pai eterno. É isso que o livro busca nos conduzir, É para esse caminho. Talvez até você nem se recorde, mas eu quero lembrá-lo da crescente que Provérbios até aqui tem evidenciado, ou seja, há uma tendência de ir crescendo, não só no conhecimento, mas na atitude. No capítulo 1 a gente percebe que os filhos, eles são chamados a ouvir a palavra de Deus. Então, primeiro, chama a ouvir. Mas se você olhar no capítulo 2, você vai perceber que há um convite para que você receba essa palavra, esse ensino de Deus na sua vida, no seu coração. Depois, no capítulo 3, que nós estamos entrando a partir de agora, é um convite para que guarde essa palavra no coração. E, obviamente, observando esse princípio, que Deus o abençoará. Deus o sustentará com a sua palavra, com as suas promessas e com as suas bênçãos. Ninguém perde por ouvir e obedecer a Deus, nunca. Então, lendo os versos 1 e 2, a gente, dentro de uma perspectiva de admoestação e de advertência, e promessa pela obediência à advertência, ele inicia chamando o discípulo de filho meu. É isso que está no começo do verso, filho meu. O judeu assim procedia para com toda a sua casa, com a sua família. O pai judeu, a mãe judia, os pais eram conselheiros em casa. E o pai tinha essa função primordial de levar aos filhos a palavra de Deus para os seus corações. Deuteronômio capítulo 6 é uma excelente referência para compreendermos isso, onde Deus ordena a que o pai tenha esse dever de ensinar seu filho a lei do Senhor. Ela é primordial, ela é essencial, ela é fundamental para o bom procedimento da família judia. Por isso, ainda no verso 1, o pai continua dizendo, aqui em Provérbios, não te esqueça dos meus ensinos, cujo sentido os levava para a lei de Deus dada a Moisés, para ser seguida por todo o povo. Ideia de instrução, é uma advertência para que o filho não se afaste dos valores de Israel, que são os valores dados por Deus, e junte-se aos apóstatas, aqueles que se afastam dos valores de Deus. Obviamente, eles vão correr o risco de se juntar àqueles que afastam da fé ou aqueles que praticam uma fé pagã. Para tanto, voltemos para Deuteronômio, o capítulo 6, especialmente no verso 7, onde Moisés ordena ao povo sobre a observância da lei. Ele diz assim:
Ensine-as, né, a lei de Deus, os ensinos de Deus. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Lá em Deuteronômio, esse texto que nós lemos, o povo estava para entrar na terra de Canaã, a promessa de Deus. E o propósito era de que o sucesso deles não estivesse no que eles fizessem por si mesmos, para conquistar, para alcançar, por melhor que fosse a intenção deles, mas que dependessem totalmente de Deus, que observassem a palavra de Deus como fonte de ensino para o seu bom procedimento, para serem bem-sucedidos. Não esquecer, a ideia é essa, não esquecer a palavra, os ensinos de Deus, memorizar, a ideia do catecismo, aquilo que a gente passa para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para as pessoas que nós desejamos discipular. O catecismo trabalha justamente com isso, com a memorização da palavra de Deus através de perguntas e respostas à luz da palavra de Deus. Isso era tão importante para o povo judeu que quando Josué ele substitui Moisés, Deus lhe diz o seguinte, lá no capítulo 1, versos 7 e 8, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Percebe que Deus não está falando para que ele se armasse e se juntasse de mais poder bélico, de forma alguma. E ele continua, não se desvie dela, da lei que Moisés passou para ele, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O ser bem-aventurado dependia exclusivamente do proceder segundo a instrução do Senhor. Você já pensou nisto para a sua própria vida, meu querido ouvinte? Você já percebeu que não é como você deseja? Se isso não estiver em conformidade com os ensinos de Deus e total submissão a Ele? Assim, não se esquecer dos ensinos de Deus e guardar os mandamentos no coração nos ensina claramente que se trata de memorizar, de guardar, de ter sempre disponível esses ensinos na nossa mente e no nosso coração, a fim de nós praticarmos como mandamento no nosso viver diário. Precisamos viver a palavra de Deus. Não podemos esquecer dos mandamentos de Deus. Ela se aplica quando nós dormimos, quando levantamos, as primeiras coisas que fazemos, em tudo. Há uma necessidade de aplicarmos a palavra de Deus. Você vai para o seu trabalho e você vai perceber que a palavra de Deus é essencial na sua conduta, nas suas respostas, na sua forma de viver. Você vai até ser diferente, naturalmente. Mas precisamos atentar para as promessas atreladas àquele que memoriza e pratica os mandamentos do Senhor. Diz o texto, ali no verso 2, que esse memorizar, esse não se esquecer dos ensinos, da instrução de Deus, aumentarão teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. E isso é maravilhoso. Quem não quer viver mais, quem não quer viver em paz? Mas, meus irmãos, nós nunca podemos perder de vista essa bênção de Deus para nós. Porém, precisamos ficar atentos. Isso é uma ordem natural no reino de Deus. A promessa de Deus não é atrelada à obediência, como ter longa vida, como viver também em paz. É uma ordem natural. Por diversas vezes nas Escrituras, o Senhor tem atrelado a obediência e honra a um viver longo. Se você perceber em Êxodo, capítulo 20, verso 12, direcionando aos filhos, diz lá, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Mas isso é repetido lá em Efésios pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, versos 2 e 3, que diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Mas se andarmos por toda a palavra de Deus, por exemplo, tanto o Salmo 1, Salmo 128 e outros salmos, eles chamam nossa atenção para esse temor e obediência à instrução de Deus como caminho para um bom viver, para ser bem-sucedido, para uma casa ser abençoada. É natural que aqueles que observam as instruções de Deus vivam mais e com mais qualidade de vida. É natural. Deus, quando nos criou sem pecado. Então, aqueles que se voltam para Deus, é natural que sejam abençoados com essas coisas maravilhosas. Tanto que o fim do verso faz uma referência a receber como bênção de Deus acréscimos de anos de vida e paz no nosso procedimento, no nosso dia a dia. Dessa forma, chamo sua atenção para alguns pontos importantes nessa questão da vida longa e paz que nós devemos observar. Que essa obediência ao ensino, primeiramente, não nos permita exigir de Deus vida longa e paz. Não é um ponto de exigência, não é um ensino sobre uma exigência que nós podemos fazer de Deus. Eu te sirvo, portanto eu quero. Não significa que todos os filhos obedientes viverão, por exemplo, 80, 90 anos. Lembre-se que estamos vivendo sob um mundo decaído, em pecado, cujo príncipe ele é Satanás. E nesse mundo, sob os efeitos da queda, os cristãos estão muitas vezes recebendo também os sofrimentos que o pecado lhes inflige. Até porque todos pecaram e todos nós somos pecadores. Aliás, vale lembrar que o Senhor Jesus descreveu o diabo, o príncipe deste mundo, como mentiroso, pai da mentira, homicida. João 8,44. Por outro lado, lembremos que Provérbios é bem rico em ilustrar a vida curta de um filho desobediente e indisciplinado, por exemplo, quando ele vai contra as instruções e o ensino do Senhor para a sua vida. Provérbios 14:12, por exemplo, fala sobre esses caminhos maus que aos olhos do homem é bom, mas seu fim são caminhos de morte. São normalmente decisões que o jovem, o adulto, o adolescente, até a criança toma sem a instrução do Senhor, desprezando a instrução do Senhor. Assim, aqueles que olham e obedecem os mandamentos de Deus sempre terão uma vida melhor. Eu diria até mesmo uma vida mais saudável. Dessa forma, não obedecemos para exigir a promessa de vida longa. Obedecemos porque Deus é bom para conosco. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, é o nosso Criador. A paz que o texto está nos falando pode nos remeter a uma paz exterior, porque o nosso ambiente exterior deve ser um ambiente de paz, promovido justamente pela nossa nova vida em Cristo, mas principalmente uma paz interior, uma paz que nos alimenta, uma paz que nos sustenta, uma paz que nos dá alívio, nos dá contentamento, nos permite perseverar, nos alimenta com esperanças eternas mesmo diante de um mundo caótico ao nosso redor. Mas uma outra coisa, além de não exigir que Deus nos dê vida longa e paz, por outro lado, não podemos reduzir essa vida longa e essa paz tão somente para esta era em que nós estamos vivendo, esse nosso tempo de vida aqui na Terra. Este é um tipo de visão que jamais deve permear os nossos corações e as nossas mentes também. Almejamos paz e vida longa aqui, mas os crentes são chamados para uma vida eterna. Isso nós não podemos perder como perspectiva. Portanto, tome cuidado para que você não baseie a sua vida sobre coisas, sobre construções, sobre aquisições e até mesmo líderes deste mundo. Não são eles que vão
construir a sua longa vida. Não são eles que vão promover um caminho, um meio de paz, tanto externa como internamente na sua vida. Tudo isso são coisas passageiras, porque este mundo vai passar. Nada disso te pode conduzir de fato à vida longa com Deus. Nenhuma dessas coisas que você buscar neste mundo. Talvez haja um desejo no seu coração, uma alegria até grande por alguma coisa que você está recebendo e até boa. Mas saiba que isso não é suficiente para prolongar a sua vida e nem para te dar paz. É por isso que o provérbio está conduzindo-nos à sabedoria de Deus, a um encontro com Deus. O provérbio está nos ensinando que precisamos enxergar através dos mandamentos de Deus como alcançar essa vida longa, essa vida que nós podemos chamar de vida eterna. Provérbios nos aponta para o Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram que nós falamos no começo que Cristo é a sabedoria de Deus, baseado ali em 1 Coríntios 1:24 e outros textos da palavra de Deus, mostra isso. Então, viverá eternamente aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e como Senhor de sua vida. Isso é essencial. Você deseja vida longa e paz eterna? Jesus veio do céu para lhe proporcionar isso. E só Ele pode fazê-lo em sua vida. Percebe que o viver para sempre, ele não está ligado ao que você pode construir para esse propósito? Nada do que nós façamos ou possamos fazer pode prolongar a nossa vida a mais do que aquele tempo que Deus determinou para nós aqui na Terra. E por mais que nós cuidemos e façamos, e isso é bom, não é errado, cuidar da vida, cuidar da saúde, mas a Bíblia diz que nosso tempo de vida, quando passa de 80 anos, canseira, enfado, são dores, você sabe do que eu estou falando. Então não está ligado no que nós podemos fazer. Não é disso que nós estamos tratando aqui. Então, não desejo que você, então, agora abandone o seu legado aqui na Terra. Não é para isso. Você tem um legado, você tem uma fé que deve testemunhar, que deve deixar, que deve anunciar, mas nada fará sentido real se esse seu legado não revelar Cristo como o Senhor da sua vida, Cristo como aquele que é o dono das suas decisões. Por isso ele é o Senhor de sua vida. Do que mais você tem conversado no dia a dia? Cristo faz parte das suas decisões de fato? Entenda que ele precisa ser aquele que decide por você. Eu estou dizendo que tudo que você fizer precisa encontrar respaldo nas Escrituras Sagradas, porque você é um cristão. Tem fundamentado sua fé pelo Evangelho, através do Evangelho, ou por apenas princípios religiosos puramente humanos, aquelas coisas que muitas vezes são repetidas e feitas, mas não atende às exigências da palavra de Deus. É disso que Provérbios 1 e 2 está falando. O que mais move o seu coração nesse momento? As suas próprias conquistas, aquisições, seus alcances pessoais ou a presença de Cristo, o controle e o domínio do Espírito Santo na sua vida? Quanto que a palavra de Deus é importante realmente para você? As respostas dadas a essas perguntas, ou perguntas como essas que acabei de fazer, mostram como está a instrução de Deus no seu coração. E tem tudo a ver com a eternidade. Portanto, encerrando, o meu desejo é que o Espírito Santo lhe conceda discernimento por meio das Escrituras Sagradas, a fim de que você possa enxergar além da terra a vida eterna, onde reina a paz e a longevidade. Apocalipse diz que lá onde a vida é eterna, não haverá dor, pranto, choro, ranger de dentes, sofrimento de espécie alguma, porque é a vida dada por Deus através de Jesus Cristo. Ele é o centro
da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, da mensagem de Deus ao nosso coração. Mas nunca se esqueça, a vida eterna é possível e é necessária para que se viva para sempre, para que se tenha uma vida longa e uma paz também eterna. Mas só é possível através do seu arrependimento e fé em Cristo Jesus. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, pelo teu amor e por tua bondade. Obrigado por tua graça. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a não nos esquecermos da palavra de Deus, da palavra do Senhor, a qual, Deus querido, através da obediência a esses mandamentos, nos conduz a uma vida de paz e uma vida longa. Ó Deus, ajuda-nos a crer, Pai, que o Senhor, Pai querido, é o nosso Deus, aquele e o único que pode pacificar o nosso coração. O único que pode, ó Deus, no tempo de vida nosso aqui neste mundo, ó Deus, nos proporcionar verdadeira alegria e colocar nos nossos corações esperanças eternas. Obrigado, meu Deus. Sustenta, Pai, a tua igreja, o teu povo, com essas promessas tão maravilhosas. Ajuda-nos, ó Deus, a tê-lo de fato como Senhor de nossas vidas. A tua palavra como mandatória nas nossas decisões. E que o Espírito Santo governe o nosso coração, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Deus lhes conceda uma verdadeira paz. E essa paz só será possível na presença dEle. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.